Boa noite. Vou colocar a Nath aqui. Boa noite. Boa noite, gente. Deixa eu colocar a Nath. Nath, vê se você consegue entrar aí. Boa noite. Boa noite, boa noite. Agora deu certo. Agora foi. Boa noite. Boa noite. Como estamos? Quem está aqui, bem-vindos, tá? Obrigada. A gente está aqui de novo juntas. De novo juntas, Delícia, olha eu tô. só. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Gente, na semana passada, eu e a Nath, a gente fez o evento online sobre o tema receber. Foi um evento lindo, com um monte de consciência. Oh, meu incenso tá vindo bem na minha cara aqui. E para quem não conseguiu assistir, ele está disponível no canal do YouTube para vocês assistirem. Ficou um tema assim super legal para a gente realmente expandir as possibilidades na nossa vida, né? Que realmente ela começa a partir do receber uma nova possibilidade. E foi tão legal que eu e a Nath conversamos sobre a gente trazer essa live aqui no Insta para a gente falar um pouquinho do tema de sentimentos. Afinal de contas, né, nossos sentimentos, nossas emoções, é o principal muro e barreira que a gente cria para o receber. Então, como a gente tratou esse tema, para quem não conhece, vou apresentar a Nath aqui no meu Insta, né? Já mostrei ela um pouquinho. Nath é psicoterapeuta, psicóloga, terapeuta, faz um trabalho lindo em Orlando, nos Estados Unidos, com mulheres, faz eventos, e já vem tratando isso de forma terapêutica, né, Nath? Para a gente realmente conseguir ter um olhar com mais amorosidade, com mais gentileza para nós mesmos, né? Porque nós somos compostos de sentimentos, de pensamentos e de Nós emoções. somos cheios deles. E mulheres, vamos combinar que tudo ainda é mais intenso, tudo é intensificado. Porque Pois é. nós somos maravilhosas desse jeito. Então, nós temos que não somente ter, mas realmente sentir. Exatamente. Abraça os homens aí, ó, que tem homem na live também, Ixi, ó. Maria, e os homens, nós agradecemos a todos vocês pela paciência, porque vocês, homens, são seres que, que nós, mulheres, temos muito que aprender com vocês. E por quê? Porque vocês são muito práticos. Vocês não guardam para o coração. Vocês recebem. Sabe futebol? Mata no peito e chuta para gol? É Ah, assim, sabe? Tá errado? Não. Diferentes personalidades, diferentes jeitos de ser e viver. E tá tudo bem. Tudo é perfeito como é. tudo é Mas, perfeito mulheres, também. fica a dica, ó. Dê uma olhadinha para quem tem homens na volta, seja o pai, seja um irmão, seja o marido, o namorado, filho, primo. Olhem para eles e vejam como às vezes eles lidam com algumas coisas na vida. Assim como eles têm que, às vezes, também ser um pouquinho mais coração, né? Abrir um pouco mais, se permitir. Tem aquela frase que diz: homem não chora. Quem falou isso? Por que isso, né?
É. Então, homem também tem que se permitir deixar o sentimento vir. Mas, Otá, sabe o que que eu queria começar essa live? Com uma pergunta. Hum, Pergunta manda. assim, não uma Manda que eu pergunta, tô com meu mas, caderno aqui para anotar. Vai, professor. mas algo para a gente pensar, tipo, qual que é a diferença entre emoção e sentimento? Tem diferença? É uma pergunta interessante, né? Né? Então, o que que são as emoções? As emoções é tudo que é automático. Hum, É a raiva, a ansiedade, é tudo que o nosso cérebro capta rápido, rápido, e o nosso sistema nervoso de alguma maneira reaciona. Alegria, né? E o que que é o sentimento? Toda aquela memória que fica. Então, por exemplo, quando a gente tem a emoção da tristeza, qual que é o sentimento? É a saudade, né? Quando a gente, por exemplo, assim, tem a emoção da raiva, a gente ficou com uma raiva de alguém. É um sentimento de raiva. E qual que é a emoção? De mágoa, de dor, de ressentimento, de tristeza, né? Então a gente às vezes tem que identificar como eu tô, que eu acho que é o que nós mais ou menos falamos naquela outra live, né? Como a gente começa a se conhecer, que eu acho que isso é muito importante. Porque toda emoção que a gente passa, o nosso corpo guarda. E tudo isso que nós guardamos, todas essas emoções, esses sentimentos que nós guardamos, é o que muitas vezes o nosso corpo adoece e nos dá sinais. exato. Uma dor de cabeça, Uma dor um de peso garganta. no ombro, uma dor de garganta. Dor de garganta é fatal. Problema no joelho, que não identifica, que vai a médico. E o médico, tem um probleminha tal ali. Não é que não tem problema, de repente tem, mas Somatiza. agrava, Sim. Dor nas né? costas, né? Que é todo mundo tem dor nas costas. É dor na lombar, é dor no trapézio, é dor no pescoço. Isso aí é de Então, praxe. então tudo isso são coisas que a gente vive o nosso dia a dia. Da hora que a gente acorda, como é que acordou? Acordou bem? Não, não acordei. Por que que não acordou bem? Não sei. Aí o dia já começa assim. Mas eu tenho que sempre acordar bem? Não, não somos seres humanos, a gente é cheio de sentimento, mas é o que a gente alimenta, vamos dizer assim. Então, quando a gente, eu acredito, identifica uma emoção que a gente teve, seja ela boa ou ruim, e consegue entender como a gente guarda, a gente consegue tentar viver de uma maneira mais equilibrada. Não quer dizer que a gente, vou, agora não tem mais sentimento. Não, aí que a gente consegue realmente ter e guardar com carinho. E Exato. cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente, cuidar do nosso coração. Gente, quanta coisa que a gente guarda durante o dia que nem era para a gente dar atenção. Dar Imagina isso atenção. numa vida, né? Porque É, isso a gente tá falando assim do dia. Mas pensa é, assim, a vida inteira a gente guardando exato. né? Captando essas emoções e guardando as memórias, igual você trouxe, dos sentimentos. E aí pega a gente, sei lá, com a nossa idade agora, olha a pancada de coisa que a gente tem ali e que muitas vezes a gente não identifica, né? Aquilo fica só gravado no nosso corpo como uma memória, mas a gente É. não tem a consciência do que aquilo realmente é, né? Começa a fazer parte como se fosse um programa instalado no Windows, né? E a gente vai rodando com aquele sentimento, com aquela memória, igual você trouxe. Por isso que tem até técnicas, né? Acho que microfisioterapia, que trata essas memórias. Eu fiz É, uma vez, achei muito legal, que é o que fica preso no nosso corpo, essas memórias presas que é, trava o joelho, trava o ombro, trava as costas. é. E aí o que que acontece? A gente guarda. E aí, quando a gente começa a analisar, né, de uma maneira muito leve, muito simples, muito acolhedora, algumas situações que se repetem na nossa vida.
E se a gente for parar para analisar o que se repete, são coisas que muitas vezes são vinculadas à memória de algum trauma que nós tivemos no passado. Então, aconteceu uma situação que o nosso inconsciente, que quer nos proteger, ele falou assim: opa, eu me lembro que quando ela passou por uma situação parecida, ela sofreu muito. E eu não quero que ela sofra. Eu não quero que eu sofra. Minha alma não quer que eu sofra. Então, o que que ele faz? Ele me protege. E aí, o que que acontece com essa proteção? Quando uma situação vem parecida, a gente começa a se proteger. E com essa proteção é quando começam, como eu brinco, o desenrolar da nossa vida. Porque aí, por exemplo, a gente não consegue lidar com situações, a gente não consegue, voltamos ao receber, porque nós não nos sentimos, em algum nível, merecedores de receber. Porque lá no passado, lá na minha infância, alguém me falou que eu não era capaz, que eu não ia conseguir. E eu me criei com essa memória. E aí hoje, cada vez que alguém vem me dar algo, ou que eu posso ter alguma coisa, seja pessoal, seja no trabalho, seja financeiro, eu tenho um bloqueio. E aí o que acontece? Eu acabo mandando embora, eu acabo me afastando, eu acabo perdendo oportunidades na vida pelo medo do perder. Mas, minha gente, o mais difícil é que nós não, algumas vezes não conseguimos entender, porque aquilo é mais forte que a gente, aquela agitação, aquela agonia, aquela emoção de ansiedade que nos vem sem nós entendermos, ela é tão forte que a gente não sabe nem explicar. Não sabe nem explicar. Então, às vezes, parar e entender, ok, eu tô nessa situação, eu tô sentindo isso. O que que eu tô sentindo? Por que que eu tô sentindo? O que que causou isso para mim? Eu tava bem. Vamos combinar assim, ó. Eu até comentei uma história lá na outra live, na outra live que nós fizemos, que às vezes eu dirigindo, gente, dirigindo do nada, pronto, uma ansiedade. Eu dizia, gente, da onde que vem a ansiedade? A gente acorda bem, a gente tá bem. Por exemplo, uma amiga olha para ti e fala uma brincadeira. Nossa, aquilo é gatilho. Fala, como assim? Como que tu me chama de louca? Sabe aquela coisa assim? E aí, louca, tudo bem? Louca não, pode falar qualquer coisa. Não Louca, acontece? com certeza. E a gente nem sabe de onde veio, né? A pessoa pode chamar de babaca, beleza. Mas louca, epa, aí já Né? doida. Então, são tantas coisinhas que às vezes acontece que nós não nos damos conta, que passa despercebido. Só que o que que acontece? A situação passa despercebida, mas a emoção não. Porque a emoção toca aonde a gente não sente, a gente não vê, é o nosso inconsciente. Mas ele tá ali, tá guardadinho, que é o que muita gente chama de sombra, né? Sim, é onde estão os nossos maiores tesouros, né? Porque ele tem uma potência guardada muito forte, né? Isso que Uhum. você trouxe do inconsciente, eu gosto muito de falar sobre isso, porque pensa assim, né? Nós somos, vamos pegar que nós somos um ser 100%, né? Só que, de uma maneira bem geral, vamos pegar que 5% é a nossa mente consciente. Ou seja, é aquilo que a gente diz que a gente quer, aquilo que a gente está lidando aqui, né? Só que desses 100%, 95% está no nosso inconsciente. E aí, imagina tudo Sim. isso, todas essas memórias, né, que a gente estava falando sobre a emoção, do sentimento que a gente guardou aquilo como memória, ficando como um monte de caixinha dentro de 95%, só que de 100 é muita coisa. É por isso que a gente chama de sombra, né? Sei lá, a gente pegar um iceberg, a gente vê só a pontinha, mas o que derrubou o Titanic estava lá embaixo. Então, né, é uma potência que tem ali que a gente não aprendeu a lidar, né, Ná? Porque desde pequenininho a gente não foi ensinado assim, você tem que olhar para os seus sentimentos, entender o porquê que isso te incomoda. A gente não foi acostumado desse jeito, né? Você pegar
nossos pais, como eles. Tudo tão corrido, você não tem tempo de olhar para uma chateação, olhar para uma tristeza, e a gente vai Uhum. reprimindo. Então, guarda lá para os 95, reprime, guarda para os Inclusive, noventa e eu não cinco. sei se aconteceu contigo, mas quantas vezes tá com raiva por quê? Ah, muitos. Por que que tá chorando? Não tem motivo. Ou Você não seja, podia. às vezes. A gente não podia ter raiva, não podia ficar Não, bravo porque, sei lá, alguém roubou meu caderninho. Tipo, isso aqui não te não. incomodou, ai que besteira. Você não tem que ficar com Exato. raiva, para com isso. Ou é feio ter raiva, né? O sentimento de raiva, ele é muito bizarro. Porque ele é meio escrachado de ser feio. É feio você sentir raiva. Ah, isso, a raiva não faz bem pra você. Mas ela é uma emoção, né? Exato. E é o que você falou, não tem como a gente fingir que a gente não sente. Você pode até fingir, mas você tá sentindo o seu corpo, né? Quando você sente raiva, a gente É. fica vermelhinho, coração acelera, a mão começa a suar. Como é que você vai falar assim? "Ah, agora eu não sinto." Igual quando alguém tá triste, você fala, ah, por que você tá triste? Não fica triste, não. E a pessoa fala, É. ah, pronto, agora eu tô felizona. Não estou mais triste. Ó, Não, enxuguei as ó, lágrimas. ainda bem que você falou, não tô mais. Não existe isso. O que que a gente faz? A gente pega e reprime. Então, a É, raiva, como ela é feia, porque imagina, pra que tá com raiva? Ter raiva é feio, a gente vai reprimindo, vai reprimindo. é, E percebe como que as pessoas, tipo assim, você ser triste é ok. Ah, ele tá triste, vamos acolher. Então a é, pessoa disfarça a raiva com a tristeza. E quanto disso não gera as grandes doenças do presente que a gente está vivendo, né? As é, depressões fortíssimas. Mas o quanto essas depressões são originárias de todos esses sentimentos que a gente reprimiu, sei lá, desde a infância, desde a da barriga da nossa mãe, né? Já tem é, é, estudos que o fetozinho, o serzinho ali, ele tá absorvendo tudo que tá tá, acontecendo, né? é, E é. já você nascer instalado com o terapeuta junto, tá lá com o feto. Como você tá se sentindo hoje? Ter o número da emergência e do terapeuta logo embaixo. Já sai tratado da cabeça, nem chora, fala, gente, estou vivo, não precisa bater na minha bunda, tá tudo bem. Né? A Estou gente já, respirando. gente, imagina, a gente já nasce levando tapa, tipo, chora, tá vendo que tá vivo. Olha que E bizarro, aí né? depois a gente chora. Pra que tá chorando? Para de chorar, Não pode menino. chorar, fica quieto, o que é isso? Tipo assim, peraí, mas era pra eu chorar pra provar que eu tava viva, agora eu não posso chorar, porque, gente, É, e a é. gente não lida com isso, mas, gente, em algum lugar isso fica armazenado, Fica, fica. E né? aí e isso é uma coisa para mim, é uma coisa bem delicada, porque tem gente que diz assim, ah, vamos fazer hipnose, nada contra, acho lindo. Ou vamos fazer tal coisa, mas a pessoa não está preparada para chegar lá, a pessoa não está preparada para ver. Então, eu sempre falo para todo mundo, é tão lindo quando a gente começa a se conhecer, mas não é o conhecer de fora, não é um conhecer superficial, é realmente se conhecer nesse sentido de se permitir. Eu tive raiva, eu tive medo, eu tive alegria, eu tive saudade, o que for, seja Mix. sentimento e a emoção que for, se sentir e entender e trabalhar isso, mas trabalhar de uma maneira olhando com amor, porque todas essas emoções que nós tivemos e passamos, elas não trocam, elas não mudam, elas estão lá gravadas. Agora, quando a gente olha e olha com outros olhos, eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu sempre falo com as pessoas. Por exemplo, uma mãe que tem um bebê no colo, ela está amamentando, e aí vem a outra criança, o irmão, a irmã mais velha, de, vamos dizer, 3 anos. Mamãe, vem aqui, que eu quero te mostrar uma coisa. Aí a mãe vira para a criança e diz assim, filho, deixa só a mamãe terminar de amamentar, a mamãe já vai. A mãe não foi grossa, a mãe está amamentando, a mãe pediu um tempo. Vamos combinar aqui, nos nossos olhos, na nossa consciência, na nossa visão, na nossa idade, tá tudo bem? Para aquela criança, ela pode ser recebida como uma rejeição. Com Então, certeza. aquela memória que a mãe não foi naquele momento, ficou como uma rejeição. E aí aquela criança cresce sem entender, com sentimento. E eu tô falando de mãe porque eu, né, trouxe um assunto muito normal entre nós mulheres.
Mas pode ser com irmão, pode ser com pai e mãe. Ah, eu preciso que tu venha aqui agora, porque me traga janta, por exemplo. Olha, mãe, deixa só eu terminar aqui a live e eu já vou aí. Ah, ela não quis vir para me ajudar, eu fiquei com fome. Então, às vezes, nós criamos algumas coisas Sim. porque vem de emoção, né? Às vezes a gente pega, que eu falei, pro coração. E, gente, às vezes a gente precisa pegar pro coração, porque a gente também precisa se defender, a gente precisa ter o amor próprio, a gente precisa se colocar em primeiro lugar. A gente também fica a dica para aqueles que sempre dão, dão, dão e não se protegem. A gente tem que ter uma balança, mas é muito importante a gente entender o quão importante é viver de hoje em diante de uma maneira mais leve, para evitar todas essas doenças aí que a Tata estava falando para nós, de dores, que todos nós em algum momento teve. Dor de garganta, olha, para mim é batata. Deu dor de garganta, eu começo a pensar. O que que eu não falei e para quem? Porque eu vou pegar o telefone agora e vou ligar. Vou esculachar. É, porque, né, a gente tá falando sobre o chakra laríngeo, né? Que é tudo aquilo que tá entalado e o quanto também dessa raiva não fica na nossa garganta. Porque assim, Sim. você ficou tipo, ai, não vou falar, vou engolir isso. Porque fala de engolir sapos, né? A gente vai engolindo, aí chega uma hora que você tá com uma lagoa, que um brejo na sua garganta, e é óbvio que isso vai criar uma infecção. Porque aquilo não foi expressado, né? Exato. Aquilo não foi vivido. Porque realmente. Gente, se a gente parar para pensar, nós vivemos numa realidade, num mundo, e que é baseado por pensamentos, sentimentos e emoções, né? Aham. Então, a gente está aqui para sentir, para se emocionar, para experienciar tudo isso, né? Mas o Sim. quanto a gente vai deixar que isso nós sermos levados por isso. Porque quando a gente Exato. olha, né? Quando a gente olha para pensamentos, sentimentos e emoções como algo externo, no sentido assim, eu brinco que é a pedra no rio, né? Eu falo, seja a pedra no rio. A pedra, ela tá lá e o rio passa por ela. Então, não adianta você negar, não tô sentindo isso. Não, poxa, tô sentindo no meu corpo físico, porque a gente falou sobre o corpo armazenar memórias. Então, minha mão tá suando, o meu rosto tá quente. A gente sente fisicamente, né? É o gatilho que você trouxe que gera química no nosso cérebro, que começa a ter as reações do nosso corpo. Percebe tudo isso, né? Olha para tudo isso como se você fosse uma pessoa externa, vamos dizer assim, que fica mais fácil. Para você não se misturar, né? Eu brinco assim que está misturado na salada de batata, se você faz parte da maionese, do ovo, você não vai conseguir olhar de cima. Você está ali no É, meio, a gente fica sem perspectiva, né? Só que quando você pega e olha isso de fora, o nosso panorama muda, né? Para você começar a olhar com consciência, entender primeiro se aquilo realmente é seu. Porque quanto exato. desses pensamentos, sentimentos e emoções nem são nossos, a gente comprou como nosso, né? É, Tanto é que, por que que todo mundo brinca e fala, todo mundo sabe fazer terapia? Porque quantas coisas vêm de origem da nossa família, da nossa sim, infância, e que a gente não tem a consciência, não lembra de forma cognitiva, tipo, igual você deu o exemplo. Uma hora que minha mãe estava amamentando meu irmão e ela não me deu atenção. É muito difícil você lembrar de um fato tão específico de quando você sim, era pequenininho. Só que aquilo que até a Mari perguntou aqui, né? Como aliviar esse sentimento de rejeição que foi na infância. Então, quantos micro coisinhas pode ter acontecido na sua vida, como um exemplo desse, que simplesmente tua mãe não te deu atenção naquele momento, ou outras coisas que aconteceu e você foi acumulando isso. Ou seja, você se sentiu triste, você se sentiu com raiva primeiro, né? Porque, tipo, sim. você tem que dar atenção pra mim, mas eu não posso sentir Eu vim raiva, é feio. primeiro. É, mas é feio, né? Você é egoísta, você não pode sentir raiva. Pô, quem sente É, raiva são pessoas ruins, né? Aí aquilo você transforma em tristeza, aí você fica triste. Aí o ombro vai caindo, aí você vai se encolhendo. sim, E aí você vai ficando com medo de se expressar. E o quanto esse sentimento de rejeição, igual você falou, ele vai refletir, ele forma um muro, uma barreira gigantesco. E ele vai refletir em outras áreas. Então, a hora que você vai se sim, relacionar num relacionamento afetivo, você vai ficar. Aquela rejeição, ela vai vir como memória. sim, Igual você falou da defesa, o corpo, ele é o cérebro, ele vai puxar, seja um gatilho, sei lá, um negocinho, a pessoa pôs um negocinho aqui, você já fez, epa.
né? Então aí a pessoa vem para um carinho e cuidado e você não está à disposição de receber, porque você tem medo de se expressar e ser rejeitada. Então o que que a Sim. gente faz? Eu vou rejeitar antes. Né? Exatamente. Eu já vou premeditar que isso vai acontecer, aí eu fico no meu castelinho, na minha masmorra, que aqui ninguém vai me atingir, né? E aí, só que aí nada chega para você. Aí a gente volta no É, tempo do receber, que é o que você estava falando. exato. O dinheiro não pode chegar até você porque você não se abre para possibilidades, porque você tem medo É, daquilo não der certo, de você ser é, rejeitada pelos clientes, pelos, sei lá, pelas pessoas do seu meio. Então, quando uma sim. coisinha titica, ela vai criar assim, raízes, assim, igual planta, né? Ela É, é, reflete em tudo. Por isso que, em temas, por exemplo, de terapia, você vai lá e fala, eu tenho problema com relacionamento. Mas às vezes não é o ponto de relacionamento afetivo que você tem que olhar. A gente tem que olhar lá toda a origem daquilo para entender como é é. que você está resistindo e reagindo às situações que acontecem na vida, né? Sim, E isso sim. que a Mari perguntou de como aliviar é muito o que a Nath trouxe de tipo assim, já aconteceu, né? Já foi. Mas você olhar para isso, porque aí você tá com aquela memória, né? Quando a gente olha para isso e ressignifica, aí a gente pode mudar, sabe? E às vezes é voltar de uma situaçãozinha simples, uma coisinha boba. Mas se a gente ressignificar a emoção daquela situação, a gente muda toda uma realidade agora, a gente muda o nosso presente, que automaticamente vai mudar o nosso futuro, as outras possibilidades de aparecer na nossa vida, né, Ná? Sim. Falando um pouquinho de como a gente fazer isso, vamos continuar exemplo de família, que eu acho que muita coisa, nós, né, a gente vem Tá com tudo muita lá. carga, a gente vem com muita carga de pai e mãe, muita memória dali. Então, por exemplo, assim, pessoas que tiveram um problema com pai ou com mãe, vamos falar, né, primeiros genitores nossos. Eu tive problema com meu pai, mas meu pai, por exemplo, não falo com ele e não quero falar. Não tem problema, não tem problema. Nem eu, no meu trabalho, eu não falo, não, mas para te melhorar em tal área, tu tem que falar com teu pai. Não. Ou com a tua mãe. Não. Mas o que que a gente tem que fazer? Entender aonde que isso aconteceu. O que que aconteceu? Aconteceu tal data que teve uma situação, não vamos colocar uma situação aqui, mas aconteceu uma situação e ficou e que acabou tendo um afastamento. Não tem problema. Agora, quando tu entende que naquele momento aquela situação aconteceu e que tu não tem como mudar, mas que tu perdoa, ainda que seja no teu coração, aquela situação e o teu pai ou a tua mãe, tu começa a trazer um alívio para dentro de ti. Às vezes não quer dizer que tu vai mudar a tua opinião sobre a situação. Mas aconteceu uma situação que meu pai me chamou de burra e eu fiquei muito chateada e eu resolvi não falar mais com ele. Ok, vamos olhar para isso aí? Tu é burra? Não. Ok. Então a gente já entendeu que aquilo foi um comentário, de repente, que saiu no momento, né? Mas que não é uma realidade. Então vamos olhar para aquilo ali como uma situação que, de repente, que nem eu amamentar, peraí, filha, a mamãe já vai, e que entrou de uma maneira diferente. Então, quando tu olha com outros olhos, tu entende que tu não gostou, a gente não quer ser chamado de burra, né? Mas aconteceu. Então a gente volta, a gente olha, a gente perdoa a situação, a gente continua não concordando com aquilo, mas a gente perdoa e se perdoa. Gente, Lola sempre gosta de dar boa noite, então boa noite a Que todos. linda! Boa noite, Luana. Então, assim, de uma maneira bem simples de se entender, é isso, é olhando para algumas situações, para algumas emoções, né, que nós temos em determinada situação da nossa vida e tentar identificar quando que aquilo aconteceu ou quando nós chegamos com memória, porque às vezes a gente não lembra, né? Então a gente vai até onde, eu lembro que eu tinha 7 anos quando aconteceu. Então vamos trabalhar esse dia, vamos olhar para essa situação de uma maneira diferente. Hoje, adulta, mais madura, entendendo os fatos de uma maneira diferente. E aí tudo vai começando a aliviar.
muita dor, muito ressentimento, muita raiva, muita mágoa, muita tristeza, ela vai aliviando. A dor muda, ela já não dói mais tanto, ele já não pesa mais tanto. A memória tá, a situação não apaga. Vou dar um exemplo para vocês que eu uso muito. A vida é como uma tábua de madeira. Então, cada vez que a gente tem alguma dor, tristeza, mágoa, ressentimento, é ali, ó. Tu bota um preguinho, bota um preguinho. Aí chega um dia que tu diz assim, nossa, mas a minha tábua tá com muito prego. Eu preciso tirar. Aí, né, a gente vai lá e tira tudo. Vamos tirar, vamos identificar a dor, sentimento, a raiva. A nossa vida continua a mesma, a nossa tábua continua a mesma. As marcas estão ali, as memórias estão ali, mas o que doía já saiu. É aí quando a gente consegue viver mais leve, consegue entender as coisas um pouquinho diferente. O que antes a gente brigava, a gente se irritava, não é que a gente não gostaria de brigar, mas a gente já entende, como a Tá falou, isso não é meu. Quando alguém chega para você te atacando, não é porque tu fez alguma coisa errada. Todos nós erramos, todos nós temos direito de errar. Porém, quando a gente consegue entender a situação de uma maneira diferente e respeitando ao próximo, a gente começa a ter, a lidar com algumas situações um pouquinho diferentes. Não é que a gente não tem sentimento, não é que a gente agora não, né, não gostaria de repente enforcar alguém. A gente sempre continua, mas a gente só lida de uma maneira mais tranquila, dizendo que, ok, deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu ver se realmente essa raiva ela tem que ser tão grande, ou se ela pode ser uma raiva momentânea por uma situação que aconteceu, que temos que ter a raiva, que eu acredito muito que a raiva, se a gente tem, é porque ela deve ser vivida, e aí depois a gente deixa ela ir, a gente deixa passar como um vento, né? O vento vem, fica forte e passa. E aí depois o dia fica bonito. Então é isso. Eu acredito que a gente sempre deveria olhar para algumas situações da nossa vida e muitas vezes emoções que a gente tem, não é nem vou até dizer reações. Quantas vezes a gente vai para alguém e fala alguma coisa, a pessoa explode. Cara, ela perde a cabeça. Fica com aquela raiva e não para, ela fica remoendo e passam horas e passam dias e ela tá ali, ó, e aquela raiva e aquela parece que não passa. Aí tudo bem, né? Cada um tá errado? Não, porque cada um tem uma memória que nos traz uma emoção, que nos traz um sentimento, que às vezes nem a gente entende por que que a gente não consegue se livrar, se soltar. Sim. Então, acho que é um tema muito importante, sentimento, porque eu acho que até a euforia, a extrema alegria, né, é uma coisa para se preocupar. Tudo em exagero, tudo muito fora então eu não posso ser muito feliz? Não só pode, como deve, me ensina. Mas o que eu quero dizer assim, entenda essa alegria, entenda essa felicidade, de onde ela vem e continua ainda ali naquela vibração, porque esse é o que eu peço sempre para todo mundo. Quando tu tá triste, entende a tristeza, sente ela, mas pensa no momento de felicidade e aí troca o foco, traz a alegria, né? Mas às vezes também até a euforia, a alegria em exagero, ela vem mascarada com uma outra coisa atrás. Então a gente também tem que dar uma atenção especial para isso. E receber de cada sentimento, né? Porque cada sentimento, na verdade, é como se fosse um termômetro para nós. Porque Isso. perceba assim que uma coisa que afeta você
não necessariamente me afeta. Por exemplo, sei lá, Sim, uma coisa boba, alguém pisar no seu pé para você é irrelevante. Pode ser que a gente esteja num show lá do Lollapalooza e tá um monte de gente pisando no seu pé e para você, tipo, não, nem percebi, tô curtindo o show. Só que para mim, pisar no pé é a gota d'água. E aquilo me incomoda, eu não consigo nem viver aquela emoção de estar ali naquele show e tal, não consigo exato. experienciar. Então, por que que tem um peso tão grande para umas pessoas e para outras não, né? Então, eu falo de termômetro porque aquilo que mexe muito com você, por isso que é a ideia de você sempre olhar como uma pessoa externa, para você perceber que aquilo está falando sobre você. E quando a Sim, gente recebe da tristeza, ok, eu estou percebendo isso, estou percebendo tristeza hoje. Aquilo está falando sobre você. E a hora que você recebe da tristeza, é uma consciência que está escondida ali, que está te mostrando um pedacinho dos 95% dessa sombra, vamos dizer, do seu inconsciente, que é seu, que pertence a você. E a hora que é, você pega aquilo, né, e integra como uma pérola em você, aquilo faz parte com consciência. E aí sim existe uma escolha para uma nova possibilidade. Porque normalmente, olha só, se a gente resiste ou reage a algo, por exemplo, quando alguém fala, você é louca, não sei o quê, você vai resistir àquilo. Não, eu não sou louca. Ou você se alinha e concorda, igual você deu o exemplo do o pai que falou para uma o filho que ela é burra, né? E aí ela ficou com aham, aquela mágoa. Então, de qualquer forma, se você resiste ou reage, ou se alinha e concorda, é a mesma coisa. Porque é, concorda que se você está resistindo e reagindo, você tem que assumir que aquilo existe. Porque sim, se aquilo não existe, você não precisa ficar reagindo àquilo. Aquilo para você é igual o pisão no pé, que para você, gente, mas eu nem percebi que estavam pisando no meu pé. Então, se aquilo é tão enfurecedor, é porque aquilo você tornou real. Então, sim, uma pergunta que eu faço muito para mim, que ressignificou muitas coisas, muitas memórias, e é doido, gente, porque o corpo, a gente muda tanto a memória celular, que tem situações que eu perceberia no meu corpo, sabe? A mão suando e tal. E tá acontecendo e eu não sinto. E às vezes eu fico caçando, eu brinco que parece um computador que você deletou o arquivo e ele vai tentar buscar e dá, não encontrar, sabe? Gente, mas era pra eu estar nervosa, era pra eu estar suada. E eu tô tipo assim. E no começo a gente acha estranho. Porque a gente tá tão é, acostumado a ter aquele tipo de é. reação que a hora que você não tem, você fica. Gente, mas era pra eu ter. Ah, eu vou criar essa reação aqui, porque, né? Eu fico Tá pistola. acontecendo alguma coisa comigo. Agora, então, daí, como assim eu não vou ligar pra isso? Vou ligar assim. Então, até a gente entender, porque pensa, a gente viveu uma vida inteira acreditando que a gente era aquilo. A gente constrói as nossas identidades com pensamentos, sentimentos e emoções. Quando É, alguém pergunta assim, quem é você? O que que você vai falar? Ai, as minhas ideias, os meus ideais, como eu me sinto, como eu olho para as coisas. Você está, na verdade, pegando tudo isso e traduzindo em linguagem coisas abstratas, né? Pensamento, sentimento e é, emoção. Mas será é. que isso realmente é o que você é? Será que isso realmente é relevante, sabe? Eu faço muito essa pergunta para mim assim. Quem é a pessoa que eu quero me tornar? Quais são as coisas que eu gostaria de experienciar na minha vida? Ah, sei lá, Sim, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gostaria de experienciar muitas viagens, fluxos de dinheiro em abundância, negócios prósperos, muitas coisas. Ah, você escreve que você faz sentido. Mas quem é a identidade que poderia sustentar todo esse script, né? Se você estivesse montando uma peça de teatro, quem seria esse personagem, sabe? E aí você olha para aquilo que você está sendo agora e fala, ok, eu não consigo sustentar um cargo de aham, uma posição dessa, porque hoje eu sou insegura. Né? Então, como eu posso ressignificar isso? E a hora que as coisas aparecerem na vida, igual a Mari perguntou, como eu posso, né, ressignificar esse sentimento de rejeição? É fazer a pergunta: isso é relevante? Isso é relevante para o futuro que eu estou escolhendo? Isso é relevante para a pessoa que eu estou me tornando, para as coisas que eu escolho experienciar? E se aquilo não for relevante, se aquilo não for contribuição para você, como você pode ressignificar, mudar, alterar, parar de tornar aquilo real? Porque a gente não pode mudar o fato de que quando eu fui criança, meu pai falou que eu era burra. Aquilo já aconteceu, no sim, passado. Mas eu posso ressignificar como eu me senti no momento que eu recebi aquilo. Pegou, você falou, mas você é burra? Não. Bom, então pronto. Pronto. Né? E é uma coisa tão prática, tipo assim, não, eu não sou burra, eu sou muito inteligente, eu tenho. Ok, então por que você está tornando real um julgamento que você recebeu lá de trás? Então isso é seu? Não. Então, a quem pertence isso, né? Existe até uma ferramenta de Access que é
você perceber os pensamentos, sentimentos e emoções e fazer a pergunta: isso é meu? Não. A quem pertence isso? Devolva o remetente com consciência anexada. Porque se aquilo não é seu, não tem como você fazer nada com aquilo. Aquilo não é seu. Eu É. brinco porque assim, você faz dieta pro outro emagrecer? Não, né? Eu brinco isso, eu falo assim, gente, mas assim, seu pai precisa emagrecer. Se você fizer dieta por você e por ele, o que, que vai acontecer? Provavelmente você vai ficar com anemia, vai ficar aí, né, faltando nutrição. E o seu pai vai emagrecer. Então, É. a gente só pode lidar com o que é nosso. Você só pode emagrecer o seu corpo, né? É. Fortalecer o seu músculo, tomar água por você, se divertir por você. Então, você pegar um pensamento, um sentimento, uma emoção que não é sua e ficar trabalhando nela, isso vai ressignificar? Não, aquilo não é seu. Então é a gente entender que isso não é real. E como a gente pode ter um outro olhar para aquilo, né? A gente ok, eu não sou burra, então isso não é meu. Essa é uma expressão dele e o porquê que a pessoa chegou nisso, que ela viveu na infância. Por mais que a gente tente, a gente nunca vai entender, porque nem a pessoa entende o porquê que ela está falando aquilo, né? Então, ok, então descarta e segue aquilo que funciona para você, aquilo que realmente é contribuição para sua vida. Então, É. a pergunta que eu convido todos vocês a fazerem hoje é: isso é relevante? E o quanto você tem tornado relevante coisas que não contribuem com a sua vida? E o quanto a gente não faz isso inconsciente, porque é 95%, para nos paralisar, É. né? Porque aí você para, ou você adoece, daí você não pode trabalhar, porque você não tá com humor, porque não sei o quê. A sua criatividade, ela para também, ela cessa, então você não consegue criar, você não consegue conversar, você não tem um humor e um carisma para estar com pessoas que é onde possibilidades podem aparecer, né? Então, o quanto você não está usando pensamentos, sentimentos, emoções, memórias que nem suas são, para É. te paralisar, paralisar suas É. criações. Então, essa pergunta do isso é relevante? Sério, se você pegar todos os pensamentos, sentimentos e emoções que você tem hoje, fazer uma listinha no caderninho e fazer cada uma, isso é relevante para o futuro que eu escolho? Você vai ver que um monte dali é a mochilinha que você falou lá no outro trabalho. Então, eu tô levando um monte de casaco de neve para eu ir pro Caribe. Tipo, não faz sentido, né? Mas tá nessa disposição de tipo, ok, então eu vou pegar toda essa identidade que eu construí, que tá sólida até hoje, descartar e escolher algo diferente, algo que vai criar mais para mim, algo que tem mais sentido, que funciona mais para a vida que eu escolho viver. É onde a gente abre realmente para as escolhas, porque senão a gente fica misturado na salada de batata e não há possibilidade de ter uma escolha diferente. Você sempre vai rejeitar. Pode ser o príncipe encantado, você vai rejeitar. Né? Pode ser um puta do emprego em dinheiro, mas você ganhou 10 milhões de dólares. Não, mas. E a identidade de merecedora que precisa que dinheiro É. fácil, quem entra fácil sai fácil, imagina, Mega Sena não foi lá. Aí você vai recusar isso, ou você dá você recebe, mas logo acontece alguma coisa. Sabe quando você ganha um dinheiro e de repente o seu carro quebra e é o mesmo valor que você. É. Aquilo escapa, você fala assim, gente, parece que escapa entre os meus dedos. É. 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 Isso também é uma rejeição, né? Você não consegue ficar com a energia do dinheiro. É. É. Gente, eu sei que esse assunto Dá a pano gente pra fala manga. aqui, né? E aí a gente diz assim, muito fácil falar, mas é difícil a gente fazer. Então, sabe o que que eu gosto muito de fazer? Escrever. Mas não é escrever começo, meio e fim. Por exemplo, chegou em casa e está se sentindo triste ou desanimado ou muito alegre. Ai, eu cheguei hoje muito alegre, meu dia foi incrível. Pega uma folha de papel e escreve. Ninguém melhor do que cada um de vocês para conhecer melhor do que vocês mesmos. Porque, como a Tá falou, a gente fala o que a gente quer da gente, né? Mas aqui dentro, só nós nos conhecemos. Então, pega um papel, pega um caderno, não precisa ser nada lindo, maravilhoso, mas pega um caderno e de vez em quando escreve. Não precisa ser todos os dias, não precisa ter uma rotina. E vai escrevendo. E não precisa voltar para ler. Só escreve. Escreve e guarda. Escreve e guarda. Porque aí um dia vocês vão dizer assim: nossa, acho que eu quero ler meu caderno.
E aí vocês vão voltar nesse caderno. Quando vocês começarem a ler, vai trazer a memória daquele dia. E aí vocês vão começar a conseguir fazer o que a Tá tá fazendo, olhar de fora. Porque tu não tá na emoção no momento. Tu já passou. Já foi uma semana, um mês, dois, um ano, quem sabe? Aí tu vai conseguir olhar para aquela situação com bons olhos. E tu vai dizer assim, nossa, não é mesmo que aquele dia eu fiquei chateado com tal situação? Nem me lembrava. Mas aquela situação causou um sentimento, causou uma emoção e causou uma memória. Então, uma dica super simples, super fácil, que não custa dinheiro. Quem tem uma bica em casa pode fazer isso. Olha aí, ó. E é uma maneira de vocês, de repente, começarem a se conhecer, a se entender. O que que eu fiquei muito feliz com. Aí bota lá. E aí um dia vocês vão voltar, nossa senhora, eu me lembro que eu. E é isso. E aí, pouco a pouco, vocês vão começar a se conhecer, a se entender, a se olhar para dentro. E aí, o que que vai acontecer? Por exemplo, aquele dia que vocês estavam tristes, é porque o dia estava chuvoso. O dia chuvoso fica triste, porque é um dia escuro, cinza. Aí vem um dia chuvoso de novo. Aí tu começa com a tristeza, e tu, opa, eu já sei que quando tem dia de chuva eu fico triste, mas eu vou abrir um vinho, eu vou assistir um filme, porque nada melhor do que no dia de chuva ver um filminho com uma taça de Troca, né? vinho. Troca os significados das coisas, o que aquilo significa Exato. para você. É, porque o dia de chuva vai ter. As plantas precisam da chuva, os animais precisam da chuva, eu amo chuva. Eu, Então, assim, tem coisas na vida que não vão mudar porque nós não sabemos ver e, como a Tá falou, ressignificar e tentar tirar o melhor daquilo, né? receber, né? Receber da chuva, receber do sol, receber do Uhum. nublado, receber do, sei lá, que mais clima que tem, mas é receber de tudo e de todos, né? Como você falou do vento, né? Da pedra no rio, de a gente abaixar realmente todos os nossos muros e barreiras. E perceber que sentimentos, pensamentos e emoções, elas estão aqui e elas vão acontecer sempre, né? Mas a gente não ser mais refém disso. É, A gente não é, reagir mais isso, que isso não nos controle mais, que isso não controle mais as suas reações, as suas escolhas. É para você, com a consciência disso, fazer igual você falou, ok, eu percebo o dia chuvoso, mas o que eu escolho? Eu escolho ficar triste, me recolher, ou eu escolho receber disso e aproveitar de uma outra forma, uma forma que vai criar sim. mais para mim, né? Então, e outra coisa legal, Nath, que eu gosto muito de fazer, que mudou muitas coisas para mim, quando eu falei do isso é relevante, eu às vezes faço essa pergunta também. Daqui 5 anos, isso vai ser relevante para mim? Você vai perceber que aquele problema, porque na hora que a gente está imerso no problema, aquilo parece assim, o fim do mundo. Tipo, você fica o dia inteiro contando pra todo mundo que o cara te fechou um É, sinal, que ele falou isso pra é. você. E aí você fica tomando banho pensando, eu devia ter falado isso pra ele. Eu devia ter não sei o quê. Mas o quanto isso vai ser relevante pra você daqui 5 anos? Aí você vai falar assim, cara, eu nem vou lembrar daqui 5 anos que esse cara me fechou, já vai ter tipo umas trocentas pessoas que me fechou no final. Ok, então realmente, o quanto vale disso, sabe? Não, isso não é relevante. Descarta com consciência, não de não receber daquilo, percebe? E deixar passar como vento. Eu sinto o vento no meu rosto e aquilo passa Uhum. por mim. Mas quais escolhas eu tenho agora? Eu posso escolher Ou ficar. ainda vou te falar assim, esse negócio do trânsito é uma situação muito interessante que tu trouxe, que acontece todos os dias. E se não acontecer ainda contigo, pode ser que vai acontecer. Não estou dizendo que vai, porque pode ser que não. Mas é uma coisa que assim, o cara me fechou, eu fiquei irritada, que nem tu falou, deu exemplo, o que que eu podia ter falado, aí passa outro dia, conta para todo mundo. Aí fica pensando, aí o que que eu te falo também para fazer?
o fato dele ter me fechado no trânsito foi tão horrível assim? Eu preciso dar tanta importância e significância para ir. Ele já me cortou. Eu não cheguei onde eu queria chegar? Eu não tô onde eu tô? Fala a sua frase, Nath. Fala só para deixar registrada a sua frase incrível que eu tô usando a semana inteira. Vai, fala. Tudo é perfeito como é. Tudo é perfeito como é. Às vezes a gente quer mudar, mas aquela situação precisou acontecer por alguma razão. É que era requerido, né? Para nós e para todos os que estão no universo econômico, né? É a única vontade de comer o tempo todo. É, Mas eu é. tô repetindo tanto isso, Nath, tá muito doido. Porque começa a acontecer alguma coisa que não era o que eu queria, né? O controle aqui, ó. Aí na hora eu falo, ok, tudo é perfeito como é, vou receber disso, vou receber disso. Exato, O que mais tem pra mim aqui? Né? Que escolhas tem pra mim aqui? Qual é a consciência que eu não estou reconhecendo? Porque às vezes a gente só não tá reconhecendo. exato. Que presente tem pra mim Olha, que eu não tô reconhecendo? falando em tudo que é perfeito como é, eu uso muito isso quando eu tô atrasada para alguma coisa. Aí eu tô atrasada, eu vou, né, tô dirigindo, tô indo, não sei o quê. E aí se eu tô atrasada, é porque eu preciso estar atrasada. Exato. Eu recebo esse atraso como uma coisa boa. Por quê? Eu não vou conseguir abrir asas e voar, ainda não existe esse carro. Quem sabe, né? Você me liga contando, tá, você não sabe, me ensina. Meu carro criou asas. Eu aqui, ó, que nem uma borboleta. Vai Não que. vai mudar, gente. A situação vai ser a mesma, é como a gente lida com ela. E eu não tô dizendo que é pra gente, a partir de agora, virar anjo e não. É o que eu falei, e não ter sentimento. Não é isso. Tenha Até porque não tem sentimento. como, né, Não? Se a gente Não, tá aqui, é isso. não. Mas entenda, isso que a Tá falou é muito importante. Qual é a importância e o tempo que tu gasta nisso? Uma coisa que era para ser uma bolinha de gude, para te jogar com aquela bolinha de gude, e a gente começa, sabe, a Bomba de fazer, Hiroshima. fazer. Nossa, e aquilo ficou uma. Tudo bem, às vezes a gente até precisa disso, mas até onde no nosso dia a dia, na nossa vida, nos nossos acontecimentos diários, é necessário a gente viver assim? Então, deem a importância, sim, é muito importante. Tudo que acontece na nossa vida é por uma razão. Mas às vezes comecem a entender, comecem a ressignificar, porque aquilo às vezes tem um propósito. Quantas vezes a gente queria, ai, não, eu vou fazer, eu vou acordar amanhã de manhã, vou fazer isso, aí eu vou correr, depois eu vou fazer exercício, venho para casa, trabalho, e aí de repente tu acordou, tu tem 30 e-mails, porque aconteceu alguma coisa no meio da noite, tu abriu o computador e fala, pera, eu preciso resolver meu trabalho. Mas tu tinha um plano de sair para correr e fazer exercício. O que que é mais importante? Não existe o que é mais importante. Existe que, de repente, o universo te falando: olha, vai correr mais tarde, porque agora vai chover. Só que a gente não está entendendo que vai chover. Mais tarde você vai esbarrar com alguém no meio do lado da pista de Cooper, que é uma pessoa que tá com aquele negócio que você tá precisando, aquele problema que você tava pedindo ontem, né? Tudo é perfeito como é, né, amiga? Não Tudo é foi isso que você perfeito falou? como é. Então, É acreditem no que está acontecendo na vida de vocês tem um propósito bonito, um propósito leve, né? Receba, fique feliz com ele, porque nada melhor do que a gente viver com mais leveza, porque sentimentos, emoções e pensamentos vivem com a gente 24 horas, até quando a gente dorme, a gente sonha. até no sonho você ficar com raiva. Às vezes a gente acorda, sonhei com. A gente fala, É, calma, era sonho, respira. é isso, gente. Olha, tem essa live até pra gente não estender muito, porque dá pano pra manga, né, amiga? Dá pra ficar até sexta-feira falando. Mas tem muita consciência aqui
para já começar, né, a mudar, nem que seja um pouquinho de coisa. Sabe? E É. essa frase da Nath, gente, eu convido vocês a experimentar, porque é Escrevam. Sabe o que viciante. que eu faço com coisas que eu gosto? Eu escrevo num papelzinho e eu coloco no meu espelho. Porque cada vez que eu me olho, eu li Post-it, aquela né? frase. É um post-it. Sempre tem um presente, qualquer situação, seja o atraso, acordou atrasada, seja uma coisa que você planejou que saiu de outro jeito, sempre tem um presente oculto. É só você fazer a pergunta: que presente tem para mim? Né? Tudo é perfeito como é, então que presente tem para mim? Mesmo que o presente seja só conscientização daquilo que você não É, funciona para você. Poxa, eu tive a conscientização que isso não funciona para mim. Ok, recebe é. disso. Bater a cabeça na parede me machucou. Recebi dessa consciência e não repete mais. É por isso que é sobre a gente receber e olhar para as coisas com clareza e consciência. E isso que a Nath falou de escrever é lindo. E é usado de uma forma terapêutica porque é uma forma do nosso inconsciente se expressar, né? É. E é sem assim, sem pretensão, é pegar uma folha, sentar e fica um tempo, né? Tipo, não consigo escrever nada e vaza. Não, fica um pouco ali com você e deixa que as palavras vão correndo pelas suas mãos, você vai. Senta, pega a caneta e começa primeiro a escrever o que que tá. Não consigo escrever nada. Tô com a É, minha cabeça escreve bloqueada. seu nome, isso é qualquer Ainda que coisa, gente. seja isso, não importa, porque depois vai começar a vir. Vem. E é uma forma de a gente colocar tudo isso para fora e ir tirando, e respirando, e abrindo espaço. E é o que a Ana falou. A hora que você voltar para trás, depois de 1 ano, 2 anos, é que você vai falar: gente, eu nem lembrava que eu tinha escrito isso. Ou tipo, nossa, é verdade, isso aconteceu. Mas tipo assim, sabe? Ela não tem mais aquele peso daquela emoção, sabe? Se permitam parar de viver as histórias de vocês como se fosse a sua identidade. Igual você falou isso da outra vez sobre nada está escrito em pedra, né? É, Então, assim, é uma história, você viveu, recebe dela, tem uma consciência ali. Mas que escolhas você pode ter agora? Eu não sou assim porque eu fui rejeitada pelo meu pai. Não, mas você está aqui agora. Isso está funcionando para você? Ah, não, ok. Então, como você pode mudar isso independente da sua história? Independente da sua família, independente da sua situação financeira, para de ficar esperando que fatores externos mudem para que você mude. Ah, meu pai precisa mudar, porque senão eu não consigo. Ah, eu preciso é, ganhar mais dinheiro, senão eu não posso fazer isso. Não, existem pequenos micropassos que a gente pode fazer. Essa escrita é simples, não custa nada, é uma bic de hum. 99 centavos. Que é uma forma de você se expressar, e você vai ver que olhando para isso, mudando isso, ressignificando a emoção daquele fato, muda tudo. É igual É, você disse da taxinha, né? O preguinho tá lá, mas aquilo não dói mais, aquilo não machuca é, mais. E aquilo abriu um espaço para outras coisas, né? Novas taxinhas, novas é, consciências, porque a gente tá, o universo está em constante movimento e nós também, nós fazemos parte, nós é. somos universos também, né? Cada um de nós, Sim, seres humanos, está acontecendo um monte de nebulosa, um monte de explosão de coisa. Então, é sobre o movimento e recebam disso. Porque tem muitos presentes. E é aí que as coisas vão fluir, os relacionamentos, o dinheiro, recebermos de nós mesmos, né? Começa daí. se permitam. Se permite. Se permitam a receber. E quem não viu a nossa primeira live, tá no YouTube da No Tá. YouTube. Entra lá, pede para ela que ela passa. Nós temos também um grupo do WhatsApp. Quem tiver interesse em entrar e participar, a gente Bora está lá. começando com uma dinâmica que vai vir. Eu não vou falar, não vou dar spoiler aqui, não, tá? Direto dos Mas, Estados ó, Unidos, é internacional, hein, galera? Em dólar. Para mas, receber em ó, quem dólar. vê do meu também tá internacional, é do É Brasil, verdade, viu? amiga, é verdade. Deixa eu me valorizar aqui, faz Ou favor, que eu sou somos internacional. internacionais, Verdade. mundiais. Mundiais, mundiais. Tá, obrigada de novo. Obrigada, Nós Nath. vamos estar fazendo lives, vamos estar fazendo no Instagram, vamos estar fazendo no privado. A gente está com muita coisa, muita ideia. A gente espera poder contar com vocês no sentido de poder ajudar. Então, assim, dicas positivas e negativas. Adoro as negativas porque elas me ajudam a Pode passar. melhorar. Então, assim, fiquem à vontade. Isso não é meu, isso não é da Thay, isso é nosso. Sintam-se incluídas, incluídos. Somos todos parte desse grande universo que já nos acolheu e agora a gente tem que receber e permitir
estar e fazer parte dele. Com certeza. E tudo é perfeito como é. Tudo perfeito como Vou é. encerrar Espelho com aí, essa. bota ele de espelho. Gente, boa noite. Obrigada para todo mundo que ficou com a gente. Quem não ficou até o fim, eu vou subir a live aqui e vai ficar salva para vocês assistirem depois. Tá bom? Tchau. Beijo. Tchau.